Olá, gurizada do Ensino Fundamental. Novamente estamos aqui para darmos continuidade ao vídeo. Eu sou o Christian, sou acadêmico de filosofia e esses vídeos a respeito da filosofia chinesa são especialmente direcionados ao ensino fundamental. Então vamos continuar estimulando essa juventude a refletir, a questionar as coisas. Quero começar com uma brincadeira aqui, ó. Isso aqui é uma madeira chamada palo santo. É como um incenso. Aí é o seguinte. Eu acendi esse palo santo. E se eu dissesse assim, ó. Eu acendi esse palo santo, esse incenso, para dissipar as energias negativas. Como estamos falando em filosofia, é justo que falemos nessa questão de energia negativa e energia positiva. O que é energia negativa? Eu vos pergunto, juventude. Lembra daquela imagem? Lembra do símbolo Taiji, que na qual nós já falamos? Uma bolinha, aqui é escurinho, lembra que o escurinho desce, uma bolinha branca, e o branco sobe com uma bolinha escurinha. Então o escurinho está no branco e o branco está no escurinho. Lembra desse símbolo, nas quais as pessoas chamam de Yin Yang, na qual o nome correto é Tai Chi. Quando eu uso o termo negativo, isso tem várias nuances, várias reflexões a respeito simplesmente das expressões positivo e negativo. Refletimos o seguinte: o átomo. Do que é constituído o átomo? Basicamente, elétron, próton e nêutron. Próton e nêutron no centro e os elétrons girando ao redor. Próton com a energia positiva, nêutron com a energia neutra e o elétron com a energia negativa. Então, nessa expressão, nesse contexto, negativo não tem a menor relação com uma coisa negativa nesse sentido de prejudicial, nesse sentido de desagradável, por assim dizer. Ok? Mas simplesmente representa uma polaridade energética. Então, essa questão do negativo do elétron, do positivo do próton e do nêutron, faz parte de toda essa dinâmica atômica, com uma lógica, com uma consequência direta, faz parte de toda essa dinâmica cósmica, universal. E isso também está representado aqui, entre positivo e negativo. Lembra disso, positivo e negativo entre aspas. Agora falando nessa questão de negativo, nesse sentido ruim, desagradável. Nossa, aquilo lá é muito negativo. Vamos lá, novamente. Acendi aqui. Acendi o palo santo, incenso, e eu digo, eu quero fazer mantras, orações, para dissipar as energias negativas. O que eu estou querendo dizer afinal? Para mim, nesse contexto, dissipar as energias negativas, afastar as energias negativas, teria essa relação de energias inadequadas para esse contexto. Simples assim. É ou não é que aquela pessoa que você não gosta, aquela pessoa que de repente você detesta, outras pessoas amam ela profundamente? Então veja essa relatividade das coisas. Okay? Então, energia negativa, nesse sentido falando, é simplesmente aquela energia descontextualizada, aquela energia que não cabe ali. Ok?
ok? Se não cabe, se não favorece, se não soma, por assim dizer, nós chamamos de algo negativo. Se ela soma, se ela é bem-vinda, se ela é adequada àquele contexto, chamamos como algo positivo. Exemplo básico. Você tem um pedaço de torta, um pedaço de doce na tua frente. Okay? Você quer largar chocolate granulado em cima dele. Chocolate granulado, com essa torta, com esse doce, a gente sabe que cabe. Uma coisa combina com a outra. Então, esse gesto, por assim dizer, de eu querer largar o chocolate granulado em cima dessa torta, que já é doce, poderíamos encarar como um gesto positivo. A menos que a pessoa não gostasse do chocolate granulado. Aí já seria algo negativo. Então, observa sempre isso, né? A necessidade da contextualização. Porém, se em vez de chocolate granulado em cima dessa torta, em cima desse doce, eu quisesse colocar, digamos, vinagre. Quem, em sã consciência, largaria vinagre em cima de uma torta? Ou seja, é absolutamente incompatível. Então, esse tipo de coisa absolutamente incompatível, que não serve para aquele contexto, que não agrega, que não soma, muito pelo contrário, subtrai, aí nós chamamos como algo negativo. Mas esse mesmo vinagre, de repente com tomate, com pepino, com alface, vem super bem. Ou seja, esse vinagre, num contexto, ele é algo negativo, ele é algo incompatível, que não casa com aquele contexto. E esse mesmo vinagre é extremamente positivo num outro contexto. Ok? Então é essa a ideia da fundamental importância de contextualizarmos as coisas. Por isso que a palavra depende é permanentemente presente nessa questão filosófica. Sempre depende. Isso é bom? Depende. Suco de laranja é bom? Depende. Comer carne é ruim? Depende. Okay? Sentir medo é ruim? Depende. Sentir raiva é ruim? Depende. Ou seja, sempre depende do contexto, da necessidade, da posição. Ou seja, é tudo muito pessoal. Até certo ponto. Porque mesmo essa pessoalidade nossa está inserida em algo básico para todos os seres viventes. Então você já sabe que energia positiva e energia negativa são relativas. Simbolicamente falando, uma energia de uma vibração 50 num ambiente de uma vibração 30, uau, é uma vibração super elevada, né? Mas essa mesma vibração de nota 50, comparada com uma vibração de nota 1000, poderíamos dizer que essa vibração, que antes em relação a esse 30 era elevada, em relação a esse 1000 é uma energia extremamente densa. Por isso que lembra que a gente já falou que as qualificações têm relação com processo comparativo. Eu preciso necessariamente, para qualificar algo, eu preciso de um referencial. E isso é muito relativo. Okay? Então, nós podemos dizer que o ser humano é um ser lindo e maravilhoso. Tá, mas ser lindo e maravilhoso comparado com o quê? Lá com a Idade das Pedras. Ótimo. Mas se nós pegarmos um referencial em relação ao que poderia ser, como poderiam ser as relações humanas nesse planeta, podemos dizer que o ser humano é algo extremamente ignorante em vários aspectos. Ok? Então, essa relatividade das coisas. Hoje nós vamos falar, lembrando o seguinte, tá? Filosofia, como nós ocidentais temos essa questão dos gregos, ou seja, associamos a questão filosófica muito à especulação mental.
Na China já é diferente, é algo essencialmente prático. Então, culinária está dentro da filosofia. A saúde do teu corpo, mental, psíquica, é parte da filosofia. Exercícios físicos, tai chi, kung fu e assim por diante, estão dentro da filosofia. Okay? Nós, ocidentais, que cometemos essa grande estupidez de separar as coisas. Inclusive a medicina fez isso. Okay? Ou seja, ela trata o coração, por exemplo, como se pudesse tratar esse órgão descontextualizado, independente dos outros órgãos. A gente sabe que isso é impossível, isso não existe. Tudo é um sistema. Você mexeu num ponto, você mexeu no outro. Okay? Vamos lá. Ou seja, tudo é filosofia. Tudo o que acontece na vida da pessoa, sem exceção mesmo, está dentro dessa filosofia. Qual o significado de filosofia? Vamos lá para o latim. Philos é amigo. Aquele que gosta, aquele que se sente atraído. Philos, amigo. Sofia, sabedoria, ou seja, amigo da sabedoria. Aquele que se sente atraído pela sabedoria, aquele que gosta da sabedoria. Vamos lá. Então lembra o símbolo Yin e Yang. Vamos falar rapidamente a respeito de alguns atributos. Lembra esse escurinho aqui, nós chamamos de Yin. É a parte escura, descendente, embora tudo isso esteja sempre numa dinâmica. Mas graficamente, quando nós formos representar esse Yin Yang, o Yin deve estar para baixo. Okay? E esse que sobe, o Yang. Yang, embora ele tenha G no final, não se pronuncia o G. É Yin e Yang. Yang, sem a pronúncia do G. Atributos, como a gente já falou. Descendência, Yin. Yang, ascendência. O Yin, frio, ou melhor, resfriante. O Yang, aquecedor. O Yin concentra, agrega, une. O Yang dispersa, expande. Yin, úmido. Yang, seco. Yin, entre aspas, feminino. Yang, entre aspas, masculino. Yin, introversão. Yang, extroversão. O Yin acolhe. O Yang, entre aspas, expulsa. O Yin, ele agrega, o Yang diferencia. O que mais que podemos falar? Claro, podemos falar muitas e muitas e muitas coisas em si a respeito dessa simbologia. Yin, terra. Yang, céu. Aonde está o ser humano aqui? O ser humano faz parte, evidentemente, né? Mas vamos agora para uma particularidade. Lá está o céu, aqui está a terra. Lá, Yang, terra, Yin. Entretanto, é um em relação ao outro. Lembra desse processo comparativo? Ou seja, dentro de um processo comparativo, algo que eu escolho pode ter uma natureza muito mais Yin em relação ao outro referencial Yang. Pois é, mas se eu mudar o referencial, aquilo que antes eu considerava Yin pode ser Yang. Ou seja, essa relatividade conforme os meus referenciais. Novamente, então o homem está entre o céu, Yang, e a terra, Yin. Então ele faz essa ponte. Então, o céu busca a terra. A terra
busca o céu. E o homem está no meio desse movimento. Ou melhor, o homem, ele ajuda a fazer a ponte para esse movimento. Então nós aqui na Terra cumprimos com um papel fundamental, sim. Se por acaso tirássemos o ser humano do planeta Terra, tudo iria mudar. Tudo iria mudar. Nós somos parte fundamentais nesse processo evolutivo, por assim dizer, desse céu que nos cerca e da Terra também. Tamanha é a importância do ser humano aqui. Aí, como já disse Buda, né, nem tanto ao céu, nem tanto à Terra. Então, estarmos aqui é um desafio diário na administração dessas energias mais Yang com as energias mais Yin. Estamos encarnados. Isso é Yin. Entende? A estrutura, a Terra é Yin. O movimento é Yang. Ok? Então nós precisamos do Yang para o movimento. O Yang também está relacionado à vitalidade. Só que a vitalidade, para se expressar, ela precisa de que expressão usar? Ela precisa de um sustentáculo. E o sustentáculo é Yin. Ok? Vamos lá. Então, falando mais a respeito desse Yang, só para ajudar a ficar mais claro e para ajudar a você refletir mais e mais coisas. Yin e Yang. Vamos passar para um outro tema bem bacana que vai ajudar você a compreender um monte de coisa a mais. Lembra que eu falei, tá? Estudar a respeito do corpo humano é filosofia. Você vai estudar culinária, fitoterapia, tudo está dentro da filosofia. Eles não separam as coisas. Tudo faz parte desse grande sistema, por assim dizer, onde uma coisa necessariamente afeta a outra. Talvez vocês não consigam entender muito bem aqui, né, por causa do tamanho da letra. Mas façamos o possível. Elemento fogo lá em cima. Elemento terra. Elemento metal. Elemento água. E elemento madeira. Fogo, terra, metal, água, madeira. Então existe um ciclo chamado ciclo de geração. O ciclo que a gente pode chamar também de mãe-filho, na qual ele faz esse movimento. O fogo gerando a terra gerando o metal gerando a água gerando a madeira e a madeira gerando fogo. Ciclo chamado de geração, ciclo geracional. Ok? Lembra dos órgãos associados? Vamos lá, vou colocar em vermelhinho aqui para facilitar. Onde está minha caneta vermelha? Oh my gosh. It's here. Órgão associado ao elemento fogo, coração. Lembra que um órgão sempre trabalha acopladinho a uma víscera. E a víscera tem função de proteger, uma das funções de proteger o órgão. O coração é acoplado com o intestino delgado. Então como é que a medicina ocidental teve essa pretensão absurda de querer separar as coisas? Se você mexe numa coisa, você mexe em outra. O elemento terra está associado ao órgão baço e a víscera estômago.
O elemento metal está associado ao órgão pulmão e à víscera intestino grosso. O elemento água está associado ao órgão rim e à víscera bexiga. O elemento madeira está associado ao órgão fígado e à vesícula biliar como víscera. Okay? Agora nós vamos falar um pouquinho a respeito da associação entre os elementos e os tipos de movimento que fazem no nosso organismo e na nossa psique também. Então, o fogo, evidentemente, né, se acende o fogo, ele faz um movimento de ascendência. O sol vem nascendo e as coisas tendem a ascender. Você abriu os olhos, você estava encolhido, fechadinho, repousado. Começou a vir mais essa energia yang, a energia do sol. Então é uma energia que puxa para fora, que expande, que extroverte. Então você abriu os olhos. Diga-se de passagem que a visão tem relação com o elemento madeira. Ok? Por isso que qualquer problema no fígado afeta simultaneamente a visão. Então o fogo com esse movimento de expansão, de ascensão. Terra com essa questão de centralizar as coisas. A terra tem relação com lealdade, com firmeza. Okay? Então a terra tem essa questão de centralizar, de acolher. Okay? E aí temos o elemento metal, que também tem essa relação com concentração. Você pensa num metal, você pensa numa concentração molecular. E a água, com essa particularidade de diluir, com essa natureza de descendência, com essa natureza de recolhimento também. E o elemento madeira com essa questão de expansão. Então, não ao acaso, o fígado está relacionado ao ímpeto, à coragem. Ok? Bom, vamos devagarinho. Lembra das emoções que a gente associou a esses elementos. Lembra de que cada biotipo, cada indivíduo tende a ter uma porcentagem única desses elementos. E quanto mais determinados elementos ele apresenta, maiores atributos relacionados ao elemento. Por que isso é tão importante saber? Por quê? Porque os talentos da pessoa têm relação com o biotipo dela. E biotipo significa saber mais ou menos a porcentagem desses elementos nela. Se ela é mais madeira, se é mais água, se é mais terra, se é mais fogo e assim por diante. Ou seja, a vida conspira para a expressão dos teus talentos, a gente sabe disso, ok? Mas os teus talentos têm relação com o teu biotipo. Por isso desse autoconhecimento ser fundamental para que a vida seja mais saborosa, mais apaixonante, entre aspas. Okay? Aí, existe o seguinte, existem outros ciclos, outros tipos de ciclo, né? O ciclo chamado, isso é extremamente importante, como a gente vai estar vendo, tá? Por que é tão importante? Por várias coisas. Uma delas, nós, durante a nossa vida, nós vamos recebendo diferentes influências. Esses elementos, eles vão se expressando conforme o tempo de formas diferentes na nossa vida. Então, quando eu tenho 15 anos, o elemento fogo, ele se expressa com determinados atributos em mim. Quando eu tenho 50, esse mesmo elemento fogo, ele tende a se expressar, a se manifestar de formas diferenciadas do que quando eu tinha 15. Ok? Então, como falei, né, existe esse ciclo geracional, na qual um gera o outro, e existe um ciclo chamado ciclo de domínio
ou ciclo de apoio. Lembra, né? Nós sempre temos que estar ligando, nós sempre temos que ter essa atitude um tanto compensatória. Porque é irônico. Veja o seguinte. A pessoa tem um biotipo onde o elemento fogo dela é muito forte. Então, como a gente falou antes, os atributos dela, os talentos dessa pessoa tende a ter, muito forte, tende a ter relação com os atributos do elemento fogo. A mesma coisa se é uma pessoa onde tem uma constituição que seja mais madeira, então os talentos dessa pessoa tendem a ter relação com os atributos do elemento madeira, e assim em relação aos outros órgãos. Entretanto, a antítese, o aspecto negativo, por assim dizer, também tende a ter relação com os elementos mais fortes dela. O que equivale a dizer o seguinte: se eu não tenho determinados conhecimentos, eu me deixo levar por uma expressão exacerbada do meu biotipo e eu morro mais cedo por causa disso. Ou seja, aonde estão os talentos se eu não observo o nível, o grau de expressão e os contextos, esses mesmos atributos acabam me prejudicando. Ou seja, fogo é bom num nível, muito fogo queima, destrói. A mesma coisa em relação aos outros elementos. Água, eu necessito de água. Pois é, mas muita água eu me afogo nas minhas próprias emoções. Okay? Isso se estende para os outros elementos. Então, essa sabedoria, esse conhecimento para sempre estarmos jogando com as coisas. Sinto que está muito quente, opa, vou fazer coisas para resfriar. Sinto que está muito frio, opa, vou fazer coisas para aquecer. E assim por diante. Ou seja, não tem zona de conforto, porque tudo está em movimento. Então, cada contexto é um contexto, cada dia é um dia. Se o dia está nublado, evidentemente que esse elemento fogo ele tende a estar mais baixo. Se o dia está nublado, carregado, úmido, evidentemente que os atributos do elemento água tendem a ficar mais forte. Se é verão, é quente, evidentemente que os atributos do fogo tendem a falarem muito mais alto. Então, se é um dia quente, eu não vou estar abusando de gengibre, né? Eu não vou estar abusando de sal, bem pelo contrário, eu vou estar abusando de alimentos que têm mais atributos relacionados ao elemento água, como por exemplo frutas, verduras e assim por diante. Okay? Lembra, não tem conceito fechado, tá? Cada situação é uma situação, sem zona de conforto, tudo em movimento, sempre precisa de atenção, sempre em contato com o novo, de instante em instante. Não interessa o que a pessoa saiba, se ela é PhD, mestrado e assim por diante. Sabedoria é estar em contato com o desconhecido de instante em instante. Falamos sobre o ciclo geracional, então o ciclo de domínio, ou também chamado ciclo de apoio. Aqui vai surgir aquela mágica estrela de 5 pontas. Olha aqui a estrelinha de 5 pontas, né? Presente em tantas culturas. O cara general, 5 estrelas, né? Então, a estrela não é ao acaso. Tudo, do mais baixo ao mais alto, embora isso seja simbólico, gira em torno disso. Então, entre aspas, a estrela de Davi e assim por diante, tanta simbologia relacionada a essa estrela. A estrela manda em tudo. A estrela impera em tudo, muito embora não saibamos praticamente nada a respeito disso.
Abrindo parênteses, em relação a essa pandemia que teve, completamente compreensível analisando essa estrela. Já que eu entrei nesse tema, eu vou falar um pouquinho isso, que eu acho bem bacana, bem curioso. Quando surgiu esse vírus, o que eles pediram? Disseram, fique em casa, né? Fique em casa e use máscaras. Fique em casa e use máscaras. Como a gente já sabe de algumas coisas, eu vos pergunto. Se você passa a maior parte do tempo em casa, o que vai acontecer com o elemento fogo? Se você não sai caminhar, se você não sai se movimentar, se você não interage, se você não toma sol, o que vai acontecer com esse carinha? Vai aumentar, vai diminuir? Vai diminuir. As pessoas vão ficar mais otimistas ou mais pessimistas. Se o fogo diminui, naturalmente a água vai crescer na briga. Nesse contexto, no aspecto negativo, a água vai invadir os outros sistemas. Porque o fogo diminuiu. Não é exatamente porque ela queira fazer isso, é porque o fogo diminuiu. Então esses atributos relacionados à água, eles se expandem demais nesse sentido. Aí é o seguinte, vírus nós associamos em relação ao trato respiratório, evidentemente. Já começamos mal, né? Fique em casa, não tome sol e assim por diante. Use máscara, o que prejudica ainda mais. E nós já sabemos, né, que esses usos, que as máscaras não eram suficientes para passar por esses vírus, ou melhor, para impedir que esses vírus passassem, porque eles passam brincando por essas nossas máscaras. Mas seguindo. Aí é o seguinte, você ficou em casa, o elemento fogo, BOW! E as pessoas ficaram muito mais do que já são, muito mais deprimidas. Muito mais expressões psicológicas e emocionais no aspecto negativo explodiram, ficaram muito mais fortes. Isso tem muita relação com a baixa do elemento fogo, que tem relação com alegria, com ímpeto, com extroversão, com movimento, com ascendência, com o céu, com a inspiração e assim por diante. Aí trato respiratório. O trato respiratório está aqui, pulmão e intestino grosso, que tem relação com o elemento metal. O elemento metal, você pensa em algo quente ou algo frio. Se você pega uma prata, você sente calor ou frio. Se você pega o ouro, né, tem uma natureza fria. Tem uma natureza fria. Diminuiu o fogo, os atributos do elemento metal, que nessa condição da pandemia, que nós deveríamos aquecer, nós deveríamos estimular o fogo para que esse calor nutrisse o elemento metal, para que ele não ficasse muito frio, não congelasse as coisas. Fizemos exatamente o contrário. E aí esses atributos desse elemento metal ganharam força no sentido negativo, ficaram mais frios. Mais frios. E foi isso que se observou e ainda se observa nessa questão da personalidade. As pessoas esfriaram muito mais. Ah, mas tem as redes sociais. Pois é, mas as redes sociais trabalham esse aspecto mental no seu sentido negativo. Parece que há interação. Parece que há interação nessas redes sociais. Mas não há. Quanto mais interação social numa rede social, por assim dizer, menos estamos dando força para o aspecto pulmão, que é interação realmente. Interação, inspiração e expiração. Lá você interage sem o uso desse aspecto pulmonar. Inspiração e expiração. Lá você está quietinho, na tua. Ok? Então, ficaram reclusas, diminuiu o fogo e aumentou o aspecto negativo do frio.
Ou seja, deixou as pessoas muito mais fragilizadas no trato respiratório, muito mais vulneráveis ao vírus. E o checkmate qual foi? A mídia colocando medo. Lembra que a gente já falou em outro vídeo o que o medo faz? Qual órgão que ele vai ferir? Principalmente, o medo, a insegurança vai ferir os rins. E qual é o órgão principal que cuida do nosso sistema imunológico? Eu vos pergunto. Adivinhe. Vejam como esses caras foram extremamente inteligentes, sabendo de tudo isso, evidentemente, né? Pois é, ataca os rins, e são os rins que têm papel crucial no sistema imunológico. Quanto mais você amedronta, quanto mais você incute medo numa pessoa, mais você vai estar debilitando o sistema imunológico dela. Ou seja, eles fizeram um quadro perfeito para dizimar o ser humano em si. E como se não bastasse, o rim, lembra que a gente já falou? O rim tem relação com vontade de viver. Então, essa questão do suicídio, depressão, tristeza profunda, tristeza que tem relação com exatamente com o trato respiratório, aumentou muito mais. Quanto mais fechadinha a pessoa ficou, mais espaço para tristeza, mais espaço para menos vontade de viver e doenças psíquicas que também têm relação com o elemento água, com os rins. Qualquer um sabe que se a criança nasceu com problema renal, as chances dela ter problema neurológico é muito grande, porque o cérebro, quem rege são os rins. A estrutura em si, como um todo, os ossos, medula, o cérebro, quem rege principalmente os rins. Curiosidade, né? Que sacada deles. Diabólica, evidentemente. Embora diabólico seja um termo muito relativo, né? Porque isso só aconteceu porque existe um aval de leis maiores, senão não aconteceria. Ou seja, é um processo perfeito para o ser humano no seu processo evolutivo. Embora seja desagradável, para a condição nossa, para o nosso nível de consciência, esse tipo de coisa, feliz ou infelizmente, ainda se faz necessário. Assim como as guerras também. Então, ciclo de dominância e apoio. Essas duas palavras juntinhas, né? Dominância e apoio. Ou seja, já dando essa ideia de quem te domina ao mesmo tempo pode te apoiar. Lembra, não é conceito fechado. Você tem que aprender a refletir, você tem que aprender a ler nas entrelinhas. Quem te domina ao mesmo tempo pode estar te apoiando. Depende do nível de dominância. Então, vamos começar daqui. O elemento metal, ele domina, ele apoia o elemento madeira. Metal, você pensa num machado. Se você pegar esse machado e você bater numa madeira, qual é as chances maiores do metal cortar a madeira ou da madeira limitar a ação do metal? O metal tende a cortar a madeira, ou seja, o metal tende a dominar a madeira. Lembrando que o nosso corpo físico, aqui, nessa questão, ele tem muita relação com o elemento madeira. Por isso da acupuntura ser extremamente eficiente. Agulhinhas são feitas de metal. Então colocou agulhinhas
O metal agindo sobre a madeira. O metal domina a madeira. Ok? Vamos lá. Aí é o seguinte, domina, apoia. Agora vamos ver um pouquinho dessa relação. Tá, mas e aí? Pulmão, intestino grosso, madeira, fígado e vesícula biliar. O que você quer dizer com isso? Metal apoia madeira. Metal domina madeira. E isso em relação aos órgãos. Quantas vezes você já escutou assim, por exemplo, cara, você está muito nervoso, vai dar uma caminhada. Você está muito nervoso. Lembra que nós associamos a madeira ao sentir raiva. O fígado tem relação com a raiva. O fígado tem relação com ímpeto. O fígado tem relação com criatividade, generosidade, mas também tem relação com raiva. O rim tem relação com vontade, mas também tem relação com medo. Ok? Bom, e assim segue. Então, cara, você está muito nervoso, vai dar uma caminhada. Dar uma caminhada implica em quê, necessariamente? Você não vai estar respirando do mesmo jeito. Você tende a circular mais o ar. Você tende a realizar mais trocas. Inspiração e expiração. Aqui, ó, pulmão. Dominando o fígado. Quantas vezes você já ouviu falar, cara, se você está muito nervoso, o que você faz? Respira. Respira e conta até 10. Contar significa respirar. Entende? Contar significa respirar também. Então, o pulmão dominando o fígado. Todas as culturas falam dessa questão, desse autocontrole diretamente relacionado à respiração. Ok? Então, o elemento metal dominando o elemento madeira. O pulmão dominando, ao mesmo tempo, apoiando o fígado. O fígado é o cara da ação. Pois é, mas se você não respirar, adeus ação. Ok? Está tudo interligado. Isso aqui é lindo, belo e maravilhoso demais. Ok? Então, o elemento metal, claro, não vai ser uma exposição profunda, tá, pessoal? Lembra que estamos falando para os jovens do ensino fundamental. Seguindo a estrelinha, tchu, né? Fiz assim, agora ela vem para cá. Tchu, vem para cá. Ó, tchu, 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 tchu. O metal dominou a madeira. A madeira domina a terra. Ó, de lá, vem para cá a estrelinha, né? Tu. Madeira domina a terra. Fígado e vesícula biliar dominam, ao mesmo tempo dão suporte, ao mesmo tempo apoiam, baço e estômago. Olha só. Você comeu alguma coisa e não está acontecendo essa digestão. Isso está lá no teu estômago. Nossa, embrulhou teu estômago. O que você vai tomar? Lembra que a gente falou antes, ontem, ou melhor, no outro vídeo, o sabor do elemento terra é um sabor adocicado, é um sabor doce. Se você ingeriu alguma coisa que embrulhou, eu te pergunto, você sente vontade de comer um chocolate em cima? Um sorvete em cima? Intuitivamente não, a menos que realmente você esteja completamente desconectada desse movimento orgânico. Aí pode ser. Okay? Mas se tiver um mínimo, você não vai sentir atração pelo sabor doce se você comeu alguma coisa que embrulhou. Naturalmente você vai querer alguma coisa ácida ou amarga. Lembra na feijoada, o que tem junto lá na feijoada? Né, com gordura, com carne de porco, assim por diante. O que tem lá? As fatias de laranja. Laranja tem uma natureza ácida. Natureza ácida. O ácido é o que estimula o elemento madeira. O ácido é o que estimula o elemento madeira. Então, se você quer ajudar o teu fígado, frutas cítricas, frutas de uma natureza mais ácida, ok? Ajuda a descongestionar esse fígado que tanto trabalha. Então você comeu uma coisa que não embrulhou,
você tende a ingerir uma coisa mais amarga ou ácida, exatamente para ajudar a dissolver isso e mandar embora. Lembra que o ácido, ele tem uma natureza aquecedora, o ácido aquece, o ácido derrete, ele faz a coisa andar, por assim dizer. E o amargo também. Só que nós associamos o amargo ao elemento madeira. Ah, o amargo é muito bom para o fígado. Sim, também é muito bom para o fígado. Mas ele trabalha, o amargo, nutre o elemento fogo. Por isso o chocolate amargo ser bom para o coração. Então, nesse caso, se você ingeriu o ácido, o sabor ácido, você deu força para o teu fígado e força para a tua vesícula biliar, mandar mais energia, mandar mais substâncias para ajudar a digerir essa coisa que você não está conseguindo digerir, que embrulhou. Se você ingerir um chá amargo, por exemplo, você vai estar estimulando o elemento fogo. Como nós sabemos, o sabor amargo estimula os elementos ar e fogo. São dois elementos opostos de quando a mulher fica grávida. Quando a mulher fica grávida, os elementos água e terra, substância, nutrição, yin, vão ganhar muito mais força. Então a mulher que fica grávida, ela não pode ingerir pelo menos os 3 primeiros meses muito sabor amargo, porque o sabor amargo estimula os elementos ar e fogo. O ar movimenta, ele seca as coisas. E o fogo, muito fogo, tende a expulsar as coisas, ou seja, muito amargo pode ser um abortivo. Por isso que ela sente vontade de muito doce, né? Porque o doce nutre o elemento terra, que também tem relação direta com o elemento água, que são elementos de construção. Ok? Então, o ácido, você deu força para o elemento madeira. O elemento madeira dá apoio, suporte para o terra, ajudou na gestão. Você não quis o ácido, você foi para o chazinho bem amargo, então você estimulou o fogo, e como a gente já viu, o fogo é mamãe do elemento terra. Então você estimulou a energia do elemento fogo, ele deságua para o seu filho, que é o elemento terra. Ok? Então, problema cardíaco, aonde é que eu vou ter que atuar? Diretamente no coração? Também sim, mas eu tenho que atuar na mamãe dele, que é o elemento madeira, que é fígado e vesícula biliar. Bacana, né? Bom, o elemento terra, ele vai controlar, ele vai apoiar o elemento água. Então, se tem muita madeira, essa madeira vai secar a terra. Por isso que se diz, ela domina. Lembra que antes o metal corta a madeira, ele domina a madeira. A madeira, se tem muita árvore, ela vai secar a terra. Então a madeira domina a terra. Novamente, hoje é uma mistura muito louca. Chazinho verde, zeolita e levedo de cerveja. O sabor é mais ou menos horrível. Terra, seguindo a estrelinha aqui, ó. Tchô, tchô, tchô. Pô, terra. Agora a terra domina, apoia a água. Se você tem uma bacia com água e você vai jogando terra ali, o que vai prevalecer? Vai prevalecer a terra. Então a terra domina a água, ao mesmo tempo que apoia a água. Aqui vem os detalhes que fazem toda a diferença, que podem fazer toda a diferença na vida do indivíduo. Ok? Então, a terra domina, a terra apoia a água. Lembra, o rim tem relação com vontade, com longevidade, com a libido, por assim dizer. Então, a gente sabe que o elemento terra, estômago, vai ter relação direta com a alimentação da pessoa.
direta com a alimentação da pessoa. E se terra domina, apoia a água, que tem relação com os rins, que tem relação com longevidade, associamos na hora o quê? A alimentação da pessoa com a libido, com a longevidade, com a vontade de viver. Mas não é uma alimentação fixa, porque essa alimentação vai depender do quê? Lembra, sempre falamos? Depende do biotipo da pessoa, depende do contexto da pessoa, da idade da pessoa, do clima, depende de tantas coisas, sem zona de conforto, ok? Então a alimentação vai influenciar diretamente os rins. Aliás, qualquer problema de saúde vai depender muito da alimentação. Por quê? Porque essa questão do elemento terra como um elemento centralizador. Aliás, diga-se de passagem que esse elemento terra está aqui, tá? Mas se eu quiser colocar ele no centro também está correto. Nosso estômago é no centro. Então o estômago é o grande centralizador. Tudo afeta o estômago, seja bom ou ruim. Então, o terra, relacionado às estações, ele tem relação com a transição entre uma estação e outra. Ou seja, ele está presente em todas as estações e ele representa essa transição entre uma estação e outra. O elemento fogo, com qual estação vocês associam, juventude? O inverno? Não, né? O fogo vocês vão associar com verão. Isso é o top do Yang, movimento para o céu. O oposto vamos associar com o elemento água, que é o inverno, que é descendência, que é reclusão, que é frio, que é introspecção. O elemento madeira, com a primavera, o fígado, lembra? O ímpeto, o movimento, a generosidade, criatividade, assim por diante. Então, o elemento madeira associamos à estação da primavera. E o elemento metal, concentração ao outono. Muita reflexão no outono. Também introspecção. Ok? E esse elemento terra, esses 18 dias, mais ou menos 18 dias, entre uma estação e outra. Ou seja, a terra está em todos. Então a terra dominando, apoiando o elemento água. Ok? Então você sabe que conforme o que você ingeriu, vai repercutir diretamente no teu estado de ânimo, na tua vontade, ou na desvontade, por assim dizer. Seguindo, vamos lá. Chu, chu, chu. Agora do terra vai dominar, apoiar o elemento fogo. Domínio e apoio. Vai aprendendo a ler nas entrelinhas. Domínio e apoio. Água dominando o fogo. Tem o fogo ali, você joga a água, quem vai dominar é a água. Então a água domina o fogo, mas ao mesmo tempo apoia. Okay? Aí é o seguinte, aqui temos o rim como água, né? E lá em cima temos o coração como fogo. O que acontece se essa água fica fraca? É ou não é que naturalmente os atributos do fogo vão crescer na briga demais? Não que eles queiram, por assim dizer, mas isso vai ser uma consequência pela baixa do elemento água, que controla o fogo, que ao mesmo tempo apoia, que domina e que controla o fogo. Isso aqui é uma sinergia, tá, pessoal? Mexe numa coisa, mexe em tudo. Então, o que vai acontecer? Problema renal vai repercutir diretamente lá no coração. Vai tender a esse coração trabalhar exageradamente muito calor. Muito calor. Então, quem quer, nesses casos, né, nesse caso, de um biotipo mais quente, por assim dizer, essa pessoa tem que refrigerar, tem que cuidar dos rins dela. E cuidando dos rins, se cuida muito com a alimentação e com atividade
Lembra, né? Metal domina a água. Perdão, metal deságua a energia em água. Então, se eu quero ajudar meus rins, exercícios físicos, não exagerados, evidentemente, porque exercício físico exagerado consome a essência do rim, e nós sabemos que os rins são as reservas energéticas do nosso organismo, né? Zelou o rim, tchau e benção, não tem como recuperar. É dos rins que provém a nossa energia, né? Então esse carinha nutre diretamente, né? Então exercícios físicos nutrindo os rins. Por isso, quando você começa a fazer exercício físico moderado, o que você sente? Aumento de vontade de viver, alegria, libido e assim por diante. Tudo ligadinho, né? Então, pouca água, o elemento fogo lá cresce demais na briga. Taquicardia, vasoconstrição, agitação, insônia e assim por diante. Ok? E aí, seguindo a estrelinha, o fogo agora vai dominar e apoiar o elemento metal. Quem está coladinho aqui com o coração? Os pulmões, né? Então, esse carinha aqui, fogo, o coração aquece. Lembra que a gente falou? Sim, que o coração tem muita relação com a circulação, evidentemente. Porém, a função número 1 do coração é aquecimento. Ok? Circulação é muito esse carinha aqui, ó, o fígado. Né? Você tomou um porre, no outro dia você não tem vontade de nada, porque essa circulação está lesada. Parecidas palavras, né? Mas completamente distintas no significado. Então o fogo domina, o fogo apoia o metal. Você coloca fogo no metal, esse metal vai se derreter. Então o fogo impera sobre o elemento metal. Ok? Mas ao mesmo tempo apoia. Ou seja, se não houver esse calor do coração, esse pulmão vai ter muita dificuldade para trabalhar, que foi o que aconteceu nessa pandemia, quando eles tiveram essa brilhante ideia de fazer com que as pessoas ficassem dentro de casa, sem se movimentar e sem tomar sol. Debilitou ainda mais o trato respiratório. Então, pouco fogo, pulmão não pode trabalhar bem, fica extremamente vulnerável a qualquer agente patológico. O que mais que eu posso falar aqui a respeito disso? Coração, metal, ok? Então vocês observem, né? Essa sinergia acontecendo simultaneamente, de instante em instante, um ponto afetando o outro, uma sinergia. Qualquer ideia de querer separar uma coisa desse contexto é uma ideia ridícula, que não tem sentido. Okay? Sabemos que se um laboratório for estudar funções, por exemplo, do fígado, eles vão observar determinadas funções. Realmente vão observar. Só que esse fígado, quando é colocado nesse organismo, nesse contexto, as funções são tantas outras, nas quais analisar algo isoladamente faz parte. Faz parte, sim, bem importante, para conhecer as particularidades, mas lembrando sempre de que ele, nessa sinergia, ele se comporta de forma radicalmente diferente, tal qual como nós. Você, num contexto, você é estimulado em certos aspectos. Se você está isolado, você é estimulado e desestimulado em outros aspectos. Assim é a vida. Ok? Bom,
seguinte, eu vou ter que mudar de folha para não ficar muito cheinho. Okay? Então falamos sobre o ciclo de domínio, falamos antes sobre o ciclo de geração, tá? O metal gerando a água gerando a madeira gerando o fogo gerando a terra, ok? Geração. Falamos agora sobre o ciclo de domínio, também chamado de ciclo de apoio, onde o metal corta a madeira seca a terra seca a água e a água apaga, resfria o fogo e o fogo derrete o metal. Ok? Então, um ciclo de domínio. Agora, convém que eu use outra folha para não ficar muito cheio e complicar a compreensão de vocês. Vou fazer rapidinho aqui de novo. Fogo, terra, metal, água, madeira. Vamos fazer a estrelinha de uma outra cor para ficar mais fácil. Olha a estrelinha aqui. Essa estrelinha está em tudo aquilo que existe. Isso é a mecânica da vida. Esses sábios chineses foram feras, né? Extremamente cientistas espirituais, né? Extremamente objetivos, perceptivos, intuitivos. Então eles tiveram a graça de ir recebendo essas informações, né? E a capacidade de captar essas informações a respeito simplesmente, só isso, simplesmente da mecânica da vida. Porque nada foge disso. Tudo o que existe está dentro dessa mecânica. Okay? Agora vamos falar do ciclo de contradomínio. Falamos do ciclo de domínio. Agora vamos falar do ciclo de contradomínio, que é quando as coisas não estão legais. Que é o que acontece nesses nossos desequilíbrios. Típicos, diga-se de passagem, da nossa condição humana. Por quê? Porque nos falta muito conhecimento. Melhor, nos falta conhecimento. Tem uma passagem na Bíblia, curiosamente, eu gosto de fazer essas associações com esses textos, né? É uma passagem na Bíblia que diz assim: meu povo, como se Deus, né? Deus, falando pela boca de um profeta, ou seja, o profeta inspirado, Deus fala: meu povo padece por falta de conhecimento. Meu povo padece por falta de conhecimento. Ele poderia ter dito, poderia ter sido mais romântico, né? Meu povo padece por falta de compaixão. Meu povo padece por falta de tolerância. Meu povo padece por falta de amor. Não, por falta de conhecimento. Por quê? Porque conhecimento é o que rege tudo. Amor é uma consequência disso. Vejamos numa relação, por exemplo, entre duas pessoas. Quanto mais conhecimento você tem, quanto mais coisas você consegue identificar nessa pessoa, é ou não é uma lógica que mais condições você pode ter um relacionamento proveitoso disso, porque você vai considerar as particularidades dessa pessoa. Se ela está precisando de ácido, como você tem conhecimento, você não vai dar doce. Se ela está precisando de doce, como você tem conhecimento, você não vai dar ácido. É pela falta de conhecimento que há toda essa desestabilidade das nossas relações. Esses problemas em si, por falta de conhecimento. Então, como uma consequência, amor profundo implica necessariamente em conhecimento. Contradomínio. Então, essa expressão contra já dá para ter uma noção, né? Então,
a gente viu antes, o metal domina a madeira. Pois é, mas agora nós vamos falar do ciclo de contradomínio. Quando a madeira está dominando o metal, aqui tem um problema. Madeira, fígado, vesícula biliar. Metal, pulmão, intestino grosso. Quando a madeira, em vez do metal estar apoiando a madeira, o elemento madeira está dominando o metal. Não é uma coisa correta. Não é uma coisa harmônica. A madeira estar imperando sobre o metal. Então, o que aconteceu? O elemento metal, que tem relação com o pulmão, intestino grosso, se esse cara ficar muito fraquinho, ele não vai poder imperar sobre o elemento madeira, sobre o fígado. E esse cara, porque o movimento, o fluxo natural é do metal para o elemento madeira. Mas se esse cara ficou muito fraco, e esse cara tem um pouquinho mais de energia, esse fluxo inverte. E isso não é bom. Organicamente falando, isso não é bom. Isso desestabiliza tudo. Desorganiza tudo. E aí, o fígado começa a atacar pulmão e intestino grosso. Aqui temos prisão de ventre. Aqui temos asma. Aqui temos todas essas questões relacionadas ao trato respiratório. Quem tem mais tendência, de uma forma geral, sempre de uma forma geral, depende de cada caso, é um caso. Quem tende a apresentar respiração curta, problema respiratório, o cara que é tranquilo ou o cara que é nervosinho, brabinho, tinhoso e assim por diante. O cara que é tinhoso, porque o fígado começa a atacar o pulmão. Por isso que nós temos que cuidar para não deixarmos forte, muito forte, o que quer que seja. Porque um desses elementos muito forte, naturalmente, mesmo sem querer, ele vai acabar agredindo algum outro elemento. É por isso que, ironicamente, nós morremos antes, não exatamente pelos nossos pontos mais fracos, mas por causa dos nossos pontos mais fortes. É aí onde a gente abusa. E nesse abuso, os outros órgãos não tem como dar suporte a essas atitudes. E aí vai acontecendo um problema. Pensa assim, ó. Eu não consigo correr mais de 3 quilômetros. Pois é. Mas a minha companheira, digamos, ela corre 30 quilômetros. Ela corre 30 quilômetros na boa. E eu invento de querer apoiar ela. Ou melhor, eu invento de querer acompanhar ela. Ela vai nos 30 quilômetros e eu nos 3. Eu vou me dar mal. A mesmíssima coisa aqui. Então eu tenho que cuidar para não focar apenas numa coisa. Porque vai dar problema. Se eu deixar o meu fígado muito forte, ele pode atacar o coração, o estômago. Entende? Ok? Então isso vai depender de cada sistema, de cada indivíduo, sem conceito fechado. Então o fígado, esse cara ficou muito fraco, esse cara começa a atacar, né? Atacar esses órgãos. Ok? Contradomínio, aí vamos fazendo essa estrelinha, só que num sentido oposto. É como se nós quiséssemos ir contra ao movimento natural orgânico. Nós vamos vencer? Nunca iremos vencer. Para isso, sempre irá perder. A derrota é certa. Metal, em vez do fogo derreter o metal, dominar o metal, é o metal que está dominando o fogo. É uma coisa natural? Não, não é uma coisa natural. Então, esse elemento metal é frio, né? E se ele fica mais forte na história, se esse coração começa a ficar muito fraco, esse metal começa a fazer esse movimento contrário.
ele era para ser apoiado pelo fogo, mas o fogo ficou muito fraco. Ele se volta e começa a atacar o elemento fogo, começa a resfriar o coração. E aqui temos novamente o risco de problemas cardíacos. Okay? Começa a ficar um organismo muito frio. E isso vai se refletir, tende a se refletir em vários aspectos, como uma frieza psíquica, uma frieza emocional, por exemplo. Okay? Não ao acaso, debilidade do trato respiratório tende a gerar isso, uma frieza psíquica e emocional. Um distanciamento, lembra, né? Porque o pulmão tem relação com essa interação, tem essa relação com as trocas. Aliás, muito bem colocado. Lembra que eu falei que os rins são essa reserva energética? No rim direito, ele já veio com uma reserva energética cósmica e dos nossos pais. O que perdeu, perdeu, segundo a medicina chinesa. Não tem como recuperar. E aí tem o rim esquerdo. Essa energia do rim esquerdo, bem como a energia de todo o sistema, nós podemos nutrir de duas formas. Duas. Uma delas é pela respiração. Lembra o pulmão? Deságua, né? Diretamente nos rins. Então, com uma boa respiração, você está desaguando a energia nos rins. Por isso que se associa a respiração com longevidade também. E a outra forma de captar energia é através da alimentação, através do elemento terra, daquilo que você ingere. Então, respiração e alimentação, fora essa que você herdou. Então, aqui você herdou, e aqui você respira, e aqui você se alimenta, aquilo que você ingere. Okay? Então, o metal contra-dominando o fogo, resfria tudo, solidifica tudo, em vários aspectos. Um grande problema aí. Fazendo a estrelinha ao contrário. O fogo contra-dominando o elemento água. O rim é o radiador do nosso organismo. Se o rim enfraquece, o elemento fogo tende a expressar demasiado os seus atributos e a máquina vai ferver. Aí está um grande problema. Okay? Então, fogo dominando o elemento água. Em vez da água dominar o fogo está dominando a água. Isso é positivo? Não, isso é negativo. Isso complica todo o sistema, desestabiliza todo o sistema. Um exemplo do fogo dominando a água é quando o cara, em vez de fazer 1 hora de exercícios, esse cara resolve fazer 3 horas de exercícios todos os dias. Ele vai lesar os rins. É por isso que atleta morre antes. Atletas esses, né? Exagerados, por assim dizer, né? Porque ele consome a energia dos rins e o fogo começa a dominar o elemento água. Ele vai secando. É por isso que todo atleta tende a ser áspero, seco no aspecto afetivo também. Vamos lá. Metal dominando o fogo dominando a água e a água dominando terra. Tudo em movimento invertido, tá? Tudo em algo de desequilíbrio. Então, em vez da terra dominar a água começa a dominar a terra. Aqui, entre vários exemplos, podemos citar o quê? A água. Tem muita água naquele organismo. Está encharcando demais a terra. E nós sabemos que a terra tem relação com o baço e com o estômago. O que vai acontecer com essa pessoa? Em primeiro lugar, melancolia, depressão, desânimo e assim por diante, porque é muita água. Se tem muita água, tem pouco fogo. Se tem muita água, tem movimento
frio, tem movimento de descendência, a pessoa está apática, não tem vontade para nada, e esse elemento começa a dominar, começa a encharcar demais o elemento terra, que por sua vez tem relação com baço e estômago. Como é que vai ficar a digestão dessa pessoa? Não vai ficar, não vai ter apetite nenhum. E se ela ingere alguma coisa, vai dar náusea, porque não tem fogo. Não tem fogo, porque esses atributos de água estão muito fortes. Essa pessoa vai pensar e ela vai ganhar peso. Ok? E aí, de repente, com as melhores das boas intenções, essa pessoa que vai ter uma tendência muito grande a ganhar peso, ela vai tentar fazer dieta, vai funcionar? Não, não vai funcionar. Não vai funcionar. Porque essas dietas, de uma forma geral, não conhecem essa mecânica. Não conhecem essa mecânica. Não vai funcionar. E aqui temos grande chance do quê? Da água contradominando a terra. Doenças relacionadas ao elemento água e ao terra. Está aqui a diabetes novamente, na qual a gente já falou em vídeo anterior. Aqui está a diabetes. Ironicamente, aqui pode ter a úlcera. Christian, tá, mas a úlcera não tem relação com calor? Sim, tem relação com calor. Entretanto, é o seguinte: se esse indivíduo está com essa terra muito encharcada, muito fria, com uma capacidade digestiva muito baixa, quando esse indivíduo, mesmo contra a vontade, come alguma coisa, porque realmente vai ter que comer. Como não tem fogo, esse foguinho vai ter que ficar muito tempo trabalhando no estômago. E essa acidez, muito tempo trabalhando no estômago, aí é que pode resultar em gastrite e úlcera. Enquanto que aquele cara que é nervosinho, todo quentinho, de repente não tem problema no estômago. E esse cara, como nós sabemos, de uma forma geral, a digestão dele é rápida. Comeu, já digere, pum, e já come de novo, já come de novo, já come de novo. Ok? Ou seja, esse ácido não fica muito tempo trabalhando ali. Okay? A água contradominando a terra, negativo. E agora a terra contradominando a madeira. Então, em vez da madeira dominar a terra, sugar a terra está dominando a madeira, vai abafar a madeira. O que a gente observa de uma forma geral nesses biotipos, ou melhor, nessas situações onde esse elemento terra, onde esse elemento doce, onde essa fraqueza digestiva está imperando. O que vai acontecer no fígado e na vesícula biliar? Na vesícula biliar vai acontecer essas pedrinhas. Pedrinhas significa baixa circulação, significa excesso de tecido, significa congestão no movimento. Okay? E aí, como nós sabemos que fígado tem relação com ação, com criatividade, com generosidade, assim por diante, essa pessoa tende a ficar apática, sem movimentos. E, diga-se de passagem, extremamente insegura nessa questão psicológica. Okay? Então ela vai ter ausência de vontade de ação. A terra abafando a madeira. Então, se você tem uma sementinha, se você joga muita terra sobre ela, ela não vai germinar, ela não vai conseguir vencer essas resistências do elemento terra. Porque é natural que a madeira vença a terra, e não a terra vença a madeira. Ok? Então fizemos todos esses, né? Todos esses. Tá, metal, então isso aqui é uma estrela, só que no sentido oposto. Ok? Então, foi breve, entre aspas, né? Então, é uma forma de representar toda essa dinâmica, como diz um conhecido meu,
a mecânica da vida. A proposta dos sábios é passarem conhecimento para a gente ir conhecendo a mecânica da vida. Porque você conhecendo a mecânica da vida, você pode extrair muito mais o potencial dela. Você pode fazer muito mais coisas nesse sentido construtivo. Lembrando, meu povo padece por falta de conhecimento. Ok? Falta mais alguns minutinhos, tá? Agora eu vou ir de um tema para outro completamente distinto, até com o intuito de completar esse tempo que falta para o vídeo. Como eu geralmente cito em todos os vídeos, os sábios tocam nos mesmos pontos, seja sábio do Oriente, do Ocidente, seja de onde for. Por que eles tocam nos mesmos pontos? Porque a mecânica que rege tanto o Oriente quanto o Ocidente é a mesma. A mecânica que rege o universo é a mesma, em diferentes níveis de expressão. Aí é que está. Então, Yin e Yang não são coisas separadas. Não são coisas separadas. Fazem parte do mesmo sistema. Ok? Então, os dramas da nossa vida, as coisas desagradáveis, não estão fora desse sistema que a gente anseia por coisas boas. Fazem parte do mesmo sistema. Então, eu não posso dizer que o mal é algo fora do bem. Está tudo dentro de uma sinergia. Tudo dentro de uma sinergia. Dentro desse mesmo algo, por assim dizer, na qual eu não posso separar. Então, equivale a dizer que, se eu dissesse assim, simbolicamente, pelo amor de Deus, é tudo simbólico, tá, juventude? Se eu disser que o diabo faz parte da existência divina, absolutamente correto. O diabo é uma palavra usada para representar determinados aspectos, determinadas expressões, determinadas vibrações, por assim dizer, desse algo maior, porque afinal sabemos que é uma lógica, só existe Deus em infinitas expressões. Então, podemos dizer, nós, humildes seres humanos, que determinados aspectos da mesma coisa são divinos e nós, outros aspectos, qualificamos como diabólicos, por assim dizer, mas é da mesma expressão. Quem de vós já não se percebeu assim? Nossa, eu não imaginava que eu tinha esse aspecto. Ou seja, todos nós temos aspectos maravilhosos, construtivos, caridosos, pacientes, amorosos e assim por diante. Porém, também temos outros aspectos destrutivos, né, ruins, malignos e assim por diante. Pois é, mas parte do mesmo sistema. Não estão separados. Aliás, o que muda de amor para ódio? Amor e ódio são a mesmíssima energia. Não são energias diferentes. Se você pensar que amor e ódio são energias distintas, são diferentes, você está frito. Porque você nunca vai compreender esses paradoxos da vida. É a mesmíssima energia em diferentes níveis de expressão. Lembrando que aquilo que para mim é ódio, para um outro ser, ele pode referenciar aquilo como amor. Aquilo que eu referencio como amor, para um outro ser, ele pode referenciar aquilo como ódio. Depende do referencial. Ok? Vamos lá. Vamos continuando com essa bomba filosófica. Jesus disse, eu gosto de citar Jesus, porque nós aqui do Ocidente temos essa grande influência cristã. Eu gosto de fazer essas colocações para estimularmos a reflexão.
na verdade, a verdadeira educação, porque, como sabemos, educar, vem do latim educare, significa ajudar a extrair o que já está lá dentro. Jesus disse: bem-aventurados os pacificadores. Jesus colocou isso. Bem-aventurados os pacificadores. Porém, esse mesmo Jesus colocou: não penseis que vim trazer a paz. Porque eu vim trazer a espada. Não penseis que eu vim trazer a paz, porque eu vim trazer a espada. Tem inúmeras passagens na Bíblia associadas a Jesus como ele sendo o mensageiro da paz e assim por diante. Pois é, mas ele mesmo coloca uma passagem: não pensem que eu vim trazer a paz, porque eu vim trazer a espada. E digo mais, ele mesmo nessa passagem diz também: eu vim para colocar os filhos contra os pais, as filhas contra as mães, as noras contra as sogras, e assim por diante, né? Numa mensagem bombástica, cheia de, a princípio, paradoxos. Para você, juventude, que não sabe o que é paradoxo, paradoxos são ideias aparentemente contrárias. Aparentemente contrárias. Você que quer ser mais filósofo, por assim dizer, quer ser uma pessoa mais reflexiva, você tem que se acostumar com o paradoxo. Você tem que se acostumar com essas ideias aparentemente contrárias. Do tipo assim, alguém diz para você: Deus é bom. Sim, realmente Deus é bom. Pois é, mas se ele disser que Deus é mau, ele também está correto. Ou seja, são paradoxos. Entende? Parece ideias contrárias na superfície, mas você tem que ir além. Você tem que aprender a ler nas entrelinhas. Aí sim você avança mais. Aí sim você vai deixando de ser refém dessa educação extremamente superficial. Okay? Então você tem que ir se acostumando com esses paradoxos, com essas ideias aparentemente contrárias. Então como é que um mensageiro de paz e amor me diz essas coisas, que vem colocar os filhos contra os pais, as filhas contra as mães, assim por diante? O que esse ser quis dizer com isso, dentre tantas coisas? Aqui está subentendido que conhecimento. Vou repetir: conhecimento. Esses mensageiros não vêm colocar a filosofia, né, nesse sentido especulativo de viagem. Vêm colocar a respeito de mecânica. Filosofia não tem nada a ver com viagem. Filosofia é mecânica, é algo, entre aspas, concreto, de fundamento. Absolutamente de fundamento. Se não for de fundamento, não é filosofia, diga-se de passagem. Então esse ser colocou nessa passagem conhecimento. Colocou conhecimento a respeito dessa distinção também entre as coisas, entre essas questões mais pessoais e essas questões mais transcendentais relacionadas ao espírito, a essas vontades mais pessoais, a essas questões familiares, a essas questões mais espirituais, essa distinção entre a afinidade espiritual e essas afinidades de família. Essa família material, por assim dizer, e essa família espiritual, como ele mesmo deixou claro em outra passagem: mestre, a tua mãe está aí. Ele responde: minha mãe? Quem é minha mãe? Quem é minha mãe? Quem são meus familiares? E mais outra passagem bombástica, né? Continuando: meus familiares são aqueles que fazem a vontade do Pai, deixando claro essa distinção entre a afinidade mais, entre aspas, mais material e, por que não, mais kármica, por assim dizer, dessa afinidade em relação aos movimentos espirituais.
essa distinção. Ou seja, temos aqui conhecimento. Realmente, o conhecimento é a base de tudo. Né? Então, Deus, na verdade, usar essa expressão, né? Nós confiamos em Deus por quê? Porque Deus é conhecimento. Conhecimento imutável, diga-se de passagem. Né? É por isso que nós podemos confiar. Então, essa reflexão, né? Ir se habituando a esses paradoxos e você aprendendo a ler nas entrelinhas e deixando de ser refém de tantas coisas, né? Porque esses mestres, o próprio Jesus deixa claro também essa distinção entre esses conhecimentos de uma natureza mais material e o conhecimento e a experiência de uma natureza mais espiritual. Embora as duas coisas estejam dentro de um algo maior, de certa forma uma interdependência, de certa forma. É isso aí, pessoal. Bom, estamos finalizando o vídeo. Estamos finalizando os vídeos, na verdade. Lembrando que esses vídeos foram feitos, direcionados a esses jovens do ensino fundamental como um trabalho dentro da formação de filosofia. Ok? Então fica a minha gratidão. Lembrando que se alguém quiser ter um contato mais personalizado comigo, pode entrar em contato com o meu telefone 47 99773 1752, porque além de filósofo, eu também sou terapeuta da medicina chinesa, trabalhando com a fitoterapia, trabalhando com a culinária, trabalhando com a acupuntura, e também sou terapeuta da medicina Ayurveda. Ok? Então são conhecimentos nesse conhecimento no que se refere à mecânica da vida e principalmente em relação à tua mecânica corporal, por assim dizer. Lembrando que o objetivo do conhecimento número 1 dessas mecânicas é a autorrealização, que é o anseio supremo de toda a alma. Ok? Então fica a minha eterna gratidão a vocês, estudantes, e a todos os ouvintes desses vídeos. Até a próxima. Namastê.